Olá, eu sou Luciana Mendonça, eu sou pedagoga, mestre em tecnologia educacional, resido no Brasil, aqui no município do Rio de Janeiro, e sou a responsável, né, estou com essa incumbência de apresentar esse trabalho tão envolvente e tão importante para a gente pensar novas estratégias, especialmente para a formação inicial e continuada dos nossos docentes, né? Vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou uma mulher de 41 anos, parda, tenho cabelo castanho escuro, os olhos castanhos também. Estou usando um óculos meio amarronzado, estou com um batom marrom, uma camiseta azul, azul escuro, um cordãozinho no pescoço com uma pedrinha amarela. Estou usando um fone branco. Atrás de mim tem um fundo que simula uma sala de aula e tem o logo da Unileia, que é a instituição que possibilitou esse encontro, esse reencontro com esses rapazes que eu vou apresentar agora. E o trabalho ele foi construído em muitas mãos, né, sob a liderança de nós três, mas principalmente desses meninos maravilhosos, estudantes do curso de Pedagogia e História. E é muito importante, não tem como iniciar o trabalho sem falar sobre a trajetória deles, né? A nossa instituição é uma instituição que forma professores, né, na modalidade à distância, né, em todo o Brasil. E nós temos uma disciplina de práticas pedagógicas que é um espaço privilegiado de encontro e reencontro desses nossos estudantes, né? A gente estimula que eles façam atividade em grupo, que eles utilizam muitas tecnologias, que eles compartilhem muitas experiências, tendo em vista que o nosso país é um país muito grande, muito diverso culturalmente. Então, Estevão e o Nicolas, Estevão, né, que está aí na tela, com esse sorriso largo, ele era estudante do curso de pedagogia e o Alisson de história. Eles se conheceram numa dessas disciplinas, e aqui na Unileia a gente tem uma peculiaridade que o estudante tem essa possibilidade de construir um projeto e submeter para a nossa iniciação científica, né, de acordo com os critérios do edital do nosso núcleo de iniciação científica, pesquisa e extensão. Não, ao contrário, iniciação científica, extensão e pesquisa, que é a Unicep. E eles submetem, os estudantes submetem, e se está adequado de acordo com os critérios do edital, um estudante da Unileia, né, é selecionado para poder acompanhar e ser o professor aprendiz desse projeto. Então, eu fui selecionada, tive a honra de acompanhar esses dois professores maravilhosos e aprender muito com eles. E hoje estou aqui apresentando o trabalho em nome deles, né? Espero que eu consiga alcançar toda essa grandiosidade desses rapazes que estão se formando agora esse ano. Bem, o Estevão ele já era professor, é professor dessa rede municipal que a gente investigou. Ele compartilhou as angústias, os anseios dele com o Alisson, e junto eles construíram, submeteram esse projeto que foi aprovado pela Unileia. Dito isso, é muito importante falar sobre o cenário, né? A gente ainda vivenciava um cenário pós-pandêmico, porque a gente está falando de uma pesquisa de iniciação científica que foi finalizada e apresentado o produto final no finalzinho do ano passado, né? Por mais que a gente revisite, né, tá o tempo todo relendo essas narrativas dos professores, esse projeto ele foi finalizado, considerado concluído no final do ano passado. Então, nós tínhamos a pandemia de Covid-19 e a grande indagação era como que ficaram as memórias dessas estratégias? Temos memórias dessas estratégias adotadas pelos professores? Como que a gente vai poder lançar a mão de uma compreensão do que houve, né, com a educação, especialmente do município do Rio de Janeiro, se a gente não tem esses registros, né? Então, houve toda uma caminhada, né, de acolhida, de colheita, né, de coleta dos documentos oficiais que nortearam as práticas desse município do Rio de Janeiro, com a intenção de que no futuro próximo a gente pudesse desdobrar essa pesquisa não só para o Rio de Janeiro, mas para outros municípios, quiçá para o país inteiro, né? Então, o primeiro objetivo desse estudo foi relatar essas ações pedagógicas, né, a partir da perspectiva do docente, valorizando as narrativas do docente, especialmente em relação ao aplicativo Rio Educa em Casa, que dentro dos documentos gestores que norteavam as práticas tinha uma relevância significativa, né? Identificar artigos científicos no periódico CAPES nesses últimos anos que destaquem as experiências dos professores da educação básica no contexto da pandemia, né?
para que a gente pudesse ver aproximações ou distanciamentos e compreender os desafios, as lições exitosas, né? Pensando em quais estratégias podem sim impulsionar a educação do nosso país, especialmente desse município em questão. Para metodologias, materiais e métodos, a gente se apoiou na Bardan, né? Fizemos uma análise de conteúdo, mas não foi somente isso, porque a gente lançou mão de uma revisão da literatura e de entrevistas semi-estruturadas, organizadas pelo próprio aplicativo Teams, porque ainda era um momento que nos exigia esse distanciamento físico e era o que foi mais possível para a aproximação desses professores que foram entrevistados e pertencentes a essa rede municipal do Rio de Janeiro, né? Então, uma das questões que foram basilares para a nossa pesquisa é a compreensão dessa narrativa, tanto escrita quanto oral, a valorização dessa perspectiva desse docente, dessa fala desse docente, né, para depois lançar a mão da análise desse conteúdo com o objetivo de compreender, de pesquisar a experiência, de uma pesquisa etnometodológica. Pensando nisso, né, falando da revisão da literatura para nortear essa nossa compreensão, foi feita no periódico CAPES a partir dessas palavras-chave: pandemia, Covid-19, que está faltando 9 aí, ensino fundamental e Rio de Janeiro, porque no contexto da educação básica, né, não abraça todas as tarefas do Rio de Janeiro, né, as atividades do município do Rio de Janeiro, que se concentra na educação infantil e nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então, foram encontrados 9 artigos, né, que relatavam essa experiência, sendo que um desses artigos não era especificamente do município do Rio de Janeiro, por mais que colocasse Rio de Janeiro, era um município próximo a nós, que era o município de Niterói, né, e que a gente deixou ali porque era um relato de uma experiência de alfabetização no período remoto, que foi muito determinante, que conversava muito com as narrativas que a gente escutou nas entrevistas via web, né? 3 artigos foram descartados dentro dessa pesquisa, porque por mais que eles contivessem essas palavras-chave, as palavras-chave não se relacionavam com o conteúdo que estava abordado nessas experiências, e muitas vezes não tinha ocorrido nem na pandemia. A gente relata isso bem pormenorizadamente dentro do nosso texto completo. Então, esses foram os artigos utilizados inicialmente para essa iluminação dessas narrativas e para a gente perceber também como que foram essas experiências na perspectiva dos professores no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Então, o nosso contexto de estudo, né, a Rede Municipal do Rio de Janeiro, tem essas peculiaridades, é considerada a maior rede da América Latina, né? Ela atende cerca de 634 mil alunos, 1.544 unidades e quase 39 mil professores. Isso é um dado de 2022, então provavelmente já deve estar atualizado, devemos ter mais unidades de ensino e mais alunos e professores também. E é uma rede que ela possui uma estrutura muito própria, possui um canal de produção de conteúdos, possui uma organização de formação docente que é reconhecida nacionalmente, né? Então, num primeiro momento, teve uma mudança de gestão, né, por conta das eleições da prefeitura, foram feitas várias tentativas, né, isoladas de uso de tecnologias e tecnologias digitais, capacitação com várias outras empresas, até a adoção do que a gente nomeou, né, o Brasil de forma como ensino híbrido. E nesse ensino híbrido, ele agrupava essas melhores práticas e utilizava como portal para acesso a esses conteúdos o Rio Educa em Casa. Então, dentro dos planejamentos gestores que a gente teve acesso, o Rio Educa em Casa tinha uma relevância muito grande por agregar todos esses recursos que até então estavam soltos, né? E que, de repente, tirava aquela identidade das estratégias pedagógicas de uma organização da própria rede. E então, após a escuta sensível desses professores, foram organizadas 7 categorias. Essas 7 categorias, elas falam muito sobre os professores pontuando a ausência de registro dessas estratégias pedagógicas, em especial em relação ao aplicativo Rio Educa em Casa. Então, ficou tudo muito na perspectiva da oralidade mesmo, né? Adaptação desse ensino-aprendizado
em tempos e espaços diferentes, em meios diferentes, né? O que era esse sistema de ensino híbrido que até então ninguém conhecia e nem sabia como lançar mão das melhores estratégias. O uso do aplicativo para a educação infantil, que é também um cuidado, né, uma obrigatoriedade legal do município do Rio de Janeiro, com baixa relevância, né, porque depende-se do responsável, depende-se de um adulto ali presente para poder orientar essas crianças com um marco social muito grande, né, que é a ausência de dispositivos móveis, celulares, tablets, computadores para todos e também acesso à internet. E outra marca, que seria o YouTube, né, como um dos recursos mais utilizados e que considerados exitosos, né, esse uso com aulas gravadas e dinamizadas no tempo remoto, possibilitando que aquele responsável chegasse e pudesse disponibilizar aquele momento para as crianças, né, para os menores. Mudança de gestão, né, determinante para essa organização maior dessas práticas, né, todos apontaram uma urgência na formação inicial, né, e continuada, né, porque sobre novos modelos de ensino, sobre o uso de tecnologias diversas e especialmente tecnologias digitais a favor da educação, né, com potencial pedagógico, e outras ações que foram realizadas que não estão determinadas e listadas dentro do aplicativo, o uso do WhatsApp, o uso do Facebook, né, e outras estratégias. Então, vou trazer um pouco para vocês, né, que eu acho que é isso que é legal quando a gente apresenta a pesquisa, que são as narrativas dos docentes que corroboram com essas grandes categorias que foram organizadas. Primeira dela, né? Então, acessar esses alunos foi muito complicado. Embora a prefeitura tenha tentado fazer um aplicativo, né, que é o Rio Educa em Casa, a gente teve muita resistência dos alunos de acesso, muitos não conseguiam acessar mesmo, não conseguiam fazer o passo a passo, muitos não queriam e muitos diziam que não tinham como. Então, para a gente manter esse vínculo com eles, vínculo com a escola, na sua totalidade, né, era muito difícil. Na verdade, acho que não deu certo, na sua totalidade. Mas se a gente consegue salvar um ou dois no meio desse caos que foi, já é até uma vitória, mas foi muito difícil. O que a prefeitura ofertou, o que a escola e eu ofertamos para os alunos, embora eu colocasse lá, né, disponibilizasse lá no tempo e espaço que era possível daquela família e daquele jovem, daquela criança acessar, mas não adianta colocar lá se não tem aplicativo decente, se não tem internet decente, se não tinha um celular decente, né? E aí tem os relatos de várias famílias com várias crianças que só o responsável que possui dispositivo móvel, como é que vai trabalhar e sai de casa, e como é que você tem acesso a essas crianças, né? Porque os alunos não tinham acesso. Eu entrava numa aula para dar uma aula online e parecia 2, 3 alunos. Quando aparecia, numa chamada muito ruim, aquela turma foi um ano perdido. Então você percebe como é muita informação de uma vez só. Vocês têm um momento de uma pandemia, com um vírus desconhecido, pessoas morrendo. Não tinha vacina, nem tinha esperança de ter vacina na época, né, no início. E ao mesmo tempo tínhamos alunos desamparados, professores desamparados. A prefeitura, claro, oferecendo algum treinamento. Então estávamos todos aprendendo ao mesmo tempo. A prefeitura com os buracos que a gente identificava e a gente tentando tirar dúvida e muitos acessos, muitas coisas para aprender. Opa, pulei. E então vamos lá. Então, quais são os novos caminhos, né, e o legado desse período acadêmico, né? Eh, uma das coisas que a gente percebeu é que todas essas contribuições, né, dessas falas, dessas narrativas que nós trouxemos aqui de forma bem sintética, né, bem resumida, ela ajuda a gente a não só a reorganizar o planejamento, não somente no momento pandêmico, mas principalmente para dar continuidade a uma educação de qualidade e as próprias políticas públicas, né, implementadas especialmente aqui no contexto brasileiro, principalmente no que tange a educação midiática, o uso dessas tecnologias digitais, principalmente enquanto linguagem, não somente enquanto ferramenta, né? Então, enfatizando essa necessidade do letramento digital, né? E da escola estar preparada para isso e do próprio governo estar preparado para essas marcas sociais, né, específicas de um cenário de uma escola pública, né.
Aqui eu deixo para vocês algumas das referências, né, que nós utilizamos, foram muitas outras, e agradeço aqui, em meu nome, em nome dos meninos, né, do Estevão e do Alisson, né, professores, profissionais de educação, e em nome da Unileia. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado.